Olá, eu sou Bárbara Façanha, aluna de Direito do sexto período, e hoje a gente está nesse trabalho é composto por mim, Bárbara Façanha, Júlia Tobias e Lara Góes. Nós vamos falar um pouquinho sobre oferta e publicidade, prevista no artigo do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 30 ao artigo 35. A oferta e a publicidade, elas são fundamentais hoje nas relações de consumo, ambas influenciam a decisão do consumidor e a confiança dele no mercado. E aí o Código do Consumidor, ele traz algumas regras que garantem a transparência, a boa-fé e a proteção ao consumidor. E aí o que é essa oferta, né? A oferta, ela é a apresentação do produto ou do serviço que o fornecedor oferece para o mercado. Então, ela é um convite para que o consumidor faça um tipo de contrato, de compra, né? E aí, antes mesmo até de um contrato existir, a oferta ela acaba gerando uma expectativa legítima e ela já pode produzir efeitos. Quais são os elementos essenciais da oferta? A oferta ela precisa trazer algumas informações claras sobre ela. Então, ela precisa deixar claro o preço do produto, então tem que incluir os impostos, as taxas, quantidade, quantas unidades, qual o volume, qual é a duração do serviço, quais são as características do produto ou do serviço, qual é a marca, modelo, tamanho, cor, qual é a condição de pagamento, se tem parcela, se possui juros, se tiver parcela, se tem algum tipo de desconto, se houver algum tipo de pagamento diferenciado, qual é o prazo de validade dessa oferta, né? Então a gente vê muitos mercados fazendo oferta quando, enquanto durarem o estoque, então tem que ter esse prazo na sua oferta. E essas informações, elas ajudam com que o consumidor tenha consciência de fazer algum tipo de compra com forma mais facilitada, né, de uma forma mais clara. Porém, essa oferta, ela pode acabar a ser vinculante, né, ela pode trazer uma obrigatoriedade de cumprimento. De acordo com o artigo 30, tudo que é anunciado acaba obrigando o fornecedor. É um princípio da vinculação da oferta. Então, ou seja, você prometeu, você vai ter que cumprir. Essa oferta ela começa a integrar um contrato, mesmo se ela não tiver lá descrita nele. Vou dar um exemplo. Se você compra um carro e essa concessionária ela está anunciando que ao comprar o carro, ela vai com o IPVA do ano pago. Mesmo que no contrato, quando você efetuou a compra do carro, não esteja claro isso e você foi motivado a comprar o carro por conta dessa propaganda, o fornecedor ele é obrigado a cumprir a oferta que ele mesmo ofereceu, né? Quais são os requisitos para a oferta ser vinculante? Então, para que essa oferta se torne obrigatória, ela tem alguns requisitos para ser cumprido. Ela precisa ser divulgado ao consumidor de alguma forma, então por TV, por internet, por panfleto, rádio, qualquer tipo de comunicação. Essa oferta ela tem que ser clara e objetiva. E caso essa oferta gere algum tipo de confusão, ela pode acabar não vinculando o fornecedor. As formas de vinculação é o cumprimento direto. Então, o fornecedor ele tem que realizar exatamente aquilo que foi prometido. E isso vai ser incorporado a um contrato. Então, essa oferta ela vai passar a fazer parte de um contrato final. Toda oferta ela vai trazer responsabilidades ao fornecedor, né? E aí a gente tem anúncio equivocado, por exemplo. Se tiver um erro no anúncio, pode não afastar a responsabilidade do fornecedor em fazer com que aquela oferta se efetue, né? Como regra do Código do Consumidor, a gente tem uma responsabilidade objetiva para o fornecedor. Não importa a culpa dele a fazer esse anúncio equivocado. Então, se ele tem um erro grosseiro, que ele faz um erro totalmente grosseiro, né? Ele faz uma oferta de uma joia que era R$1.000, lá contabiliza 10. A gente consegue perceber esse erro grosseiro e aí ele pode não ser obrigado a cumprir, mas geralmente ela pode trazer uma responsabilidade ao fornecedor porque aquilo já foi publicado, né? Quem responde por essa oferta? Normalmente quem responde é o anunciante direto. Então, mas qualquer pessoa que se beneficie dessa oferta também pode ser responsabilizada. Então, tem um erro
num produto, onde o supermercado compra esse produto, lenços umedecidos, e ele revende com a propaganda que já está no lenço. O supermercado se beneficia dessa oferta e também acaba tendo que se responsabilizar por ela. E aí a gente tem os direitos do consumidor, né? Que se a oferta não for cumprida, no artigo 35, ela prevê que o consumidor ele pode escolher entre algumas cláusulas. A primeira ele pode exigir o cumprimento à força da oferta, ou ele pode receber outro produto ou serviço equivalente, ou ele pode ainda cancelar o contrato e receber o dinheiro de volta. E também pode, além disso tudo, receber indenização por danos morais. Concluindo sobre a oferta e a publicidade ela tem pequenos papéis diferentes. Ambos têm que ser claros, verdadeiros e transparentes, e o Código de Consumidor ele garante que aquilo que foi anunciado seja cumprido. Assim a gente vai conseguir promover um mercado justo, seguro e confiável. Olá, eu sou a Júlia de Oliveira. Eu vim falar um pouquinho sobre o nosso trabalho voltado ao direito do consumidor, em especial a oferta e publicidade. O grupo é composto por mim, Júlia, pela Lara Góes e pela Bárbara Façanha. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é a publicidade. Ela se encontra prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 36 ao 38. E basicamente a publicidade, de acordo com o Código do Consumidor, ela seria o ato de divulgar um produto ou um serviço apresentando ao público com fins lucrativos. Então é de fato um instrumento de divulgação e popularização de bens e serviços. Então a publicidade ela tem ali um fim lucrativo. E por sua natureza, ela traz a necessidade de vincular informações sobre o que está disponível no mercado com um propósito eminentemente lucrativo, como eu já disse. E também ela implica a existência de um patrocinador, embora a disseminação da informação ela possa ocorrer de forma não paga ou espontânea. Relacionado a isso, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 36, estabelece o princípio da transparência, que uma vez que impõe ao fornecedor, o anunciante, o patrocinador, o dever de assegurar que o consumidor ele possa distinguir, de maneira clara e imediata o que é o conteúdo editorial, aquele neutro, apenas informativo, e o que é o conteúdo publicitário, aquele voltado para fins lucrativos, aquele patrocinado. Dentro de publicidade, nós temos dois tipos, são a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. A publicidade enganosa, ela se encontra no artigo 37, parágrafo 1º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e ela é a comunicação total ou parcialmente falsa sobre o produto, ou seja, o fornecedor lhe dá alguma informação que é capaz de induzir o consumidor a erro sobre aquele produto ou aquele serviço. Pode ser totalmente ou parcialmente falsa. O que importa é induzir o consumidor a erro. Dentro de publicidade enganosa ainda, nós temos a enganosa por omissão, que consta no parágrafo 3º, que é quando o fornecedor ele deixa de fornecer, de informar algum dado essencial, como algum defeito no produto ou no serviço, algumas limitações no produto ou no serviço, ele deixa de informar isso à parte, então ele se omite quanto àquela informação. E por isso é chamada de publicidade enganosa por omissão. E está ali voltado dentro de um meio de publicidade enganosa. E aí nós temos a publicidade abusiva, que se encontra no parágrafo 2º do artigo 37, que é aquela de natureza discriminatória, ou seja, que viola os princípios éticos, sociais e de proteção à pessoa humana. Ou seja, aquela que viola a dignidade da pessoa humana. Então, coloca a busca acima da dignidade e segurança do consumidor. Então, ela é considerada abusiva por esse motivo, porque ela fere a segurança e a dignidade humana do consumidor. E para esses tipos de problemas que o consumidor vem a sofrer relacionados à publicidade abusiva ou enganosa, o Código de Defesa do Consumidor, que visa garantir a parte mais fraca da relação, que é o consumidor, ela assegura em seu artigo 12 a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço. Ou seja, o artigo 12 ele prevê que o fabricante, o produtor, o construtor, o importador, eles respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do projeto de fabricação, ou seja, por defeitos do produto ou do serviço. Então, independentemente de culpa, se ele quis agir daquele jeito ou não, eles respondem pelos danos causados ao consumidor. O que importa é a existência do dano. Havendo dano, o fornecedor ele é obrigado a reparar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os direitos do consumidor relacionados à oferta e à publicidade. O primeiro deles é o direito à informação clara e adequada, e está previsto no artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 3º. Então, o fornecedor deve apresentar todos os dados precisos, completos e compreensíveis, todos por completo, daquele produto, daquele objeto, Então, o consumidor ele tem o direito de ser informado, claramente e adequadamente sobre aquele produto. Então, o Código de Defesa do Consumidor assegura isso. Então, a informação deve ser acessível, evitando os termos técnicos e ambiguidades que induzam a erro. Então, ela tem que ser bem clara mesmo, ao pé da letra, para que o consumidor possa compreender sobre aquele produto, os riscos que podem causar e tudo mais. O segundo direito do consumidor relacionado à oferta e publicidade é o direito à reparação dos danos, Então, o consumidor prejudicado por publicidade enganosa ou abusiva, ele tem o direito à reparação integral dos danos, totalmente dos danos. Pode ser material e moral. Então, acaba que o fornecedor ele adquire, ele tem responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa, ele é responsabilizado pelo dano do produto ou do serviço causado ao consumidor.
Então, o Código de Defesa do Consumidor também garante o acesso, né, aos órgãos judiciários e administrativos para buscar a reparação daquele dano. Então, o consumidor ele pode procurar a justiça, pode procurar o judiciário para poder resolver ou até mesmo cobrar a reparação daquele dano, né, indenização por danos materiais ou morais. E, além disso, tem o direito de exigir o cumprimento da oferta, mais relacionado à oferta. Então, se o fornecedor ele se recusar a cumprir o que foi oferecido na publicidade, o consumidor pode escolher uma das seguintes opções, né? O Código de Defesa do Consumidor prevê 3 opções caso o fornecedor se recusa a cumprir o que foi oferecido na publicidade. Então, o consumidor ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos exatos termos anunciados, né? Então, do jeito que foi proposta a publicidade, a oferta daquele produto ou do serviço, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado daquilo. A segunda opção, ele pode aceitar outro produto ou serviço equivalente no lugar daquele. E, de terceira opção, ele pode rescindir o contrato, com direito à devolução integral dos valores corrigidos, mais perdas e danos. Então, além da devolução do valor referente àquele dano, na cobrança de devolução, rescindir o contrato, ele ainda pode requerer as perdas e danos. Então, em resumo, o Código de Defesa do Consumidor ele visa proteger a parte mais frágil da relação, né, a parte mais vulnerável da relação entre fornecedor e consumidor, que é o consumidor. Então, tanto que ele veda, né, atitudes ilícitas, como a publicidade enganosa e abusiva, bem como assegura o direito à reparação por eventuais danos causados por condutas ilícitas do fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor ele prevê a reparação total, independentemente de culpa, então atribui uma responsabilidade objetiva ao fornecedor. Ele deverá, independentemente de culpa, se agiu com dolo ou não, ou por negligência ou não, ele deve reparar os danos causados ao consumidor totalmente. Então, garante ali uma segurança jurídica ao consumidor. Oi, gente, eu sou a Lara. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do papel dos órgãos de defesa do consumidor. Bom, os órgãos de defesa do consumidor, eles são essenciais, né, no ordenamento jurídico brasileiro, porque eles servem, né, eles têm o papel de regulamentar, de regularizar as frequentes práticas abusivas no mercado e nas relações de consumo. Algumas situações como cláusulas injustas, publicidade enganosa, falhas nas prestações de serviços, são exemplos de onde os órgãos de defesa do consumidor eles entram na relação para garantir o equilíbrio e a boa-fé nas contratações. O primeiro órgão que eu tenho para falar, embora não seja um órgão em si, né, ele seja uma organização, que é a junção dos órgãos, é o SNDC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ele é uma ampla rede, né, de órgãos que, junto com a Senacom, ele ajuda para fortalecer nas relações consumistas. O primeiro órgão em si, em específico, né, é esse Senacom. O Senacom, ele faz parte da SNDC e é a Secretaria Nacional do Consumidor. Esse órgão ele é responsável por formular, organizar e implementar as políticas nacionais na relação de consumo, e ele também atua como centro de reclamações dos consumidores. O segundo órgão que eu tenho para comentar com vocês é a Associação Nacional de Ministério Público do Consumidor, é o MPCOM. Embora ele não seja especificamente criado pela defesa do consumidor, né, que ele é o Ministério Público, esse órgão cabe a ele fiscalizar o cumprimento da legislação. Ele também pode instaurar inquéritos e ações coletivas quando tiver violação do direito do consumidor. No caso, ele tem o papel do Ministério Público mesmo, né? Ele é utilizado em todas as áreas do direito. O próximo órgão é o PROCON, né, que é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, que provavelmente é o órgão mais conhecido, né, que é a porta de entrada das pessoas, que provavelmente é o mais famoso, né, desse meio, e eles fazem realizações e vistorias e fiscalização nos comércios com o objetivo de garantir os direitos previstos na legislação. O PROCON, uma coisa legal a se destacar dele é que ele que compete a ele instaurar processos administrativos, e então ele pode instaurar, né, esse processo administrativo, e ele ainda pode aplicar sanção quando for constatada alguma irregularidade. O próximo órgão é o DECOM, que é a Delegacia de Defesa do Consumidor, e nessa delegacia os conflitos eles são analisados por uma questão criminal, uma ótica criminal. Os crimes que envolvem as empresas e os consumidores, né, os conflitos, eles são vistos por uma ótica criminal para apurar as questões ilícitas nessa delegacia. Por último, o último órgão que eu tenho para comentar com vocês são as associações de proteção do consumidor.
As associações, na verdade, elas não são órgãos em si, ou diria públicos, né? Nesse caso, elas são associações privadas e sem fins lucrativos e que são criadas por grupo de pessoas mesmo, que são consumidores, né? Para promover os direitos dos consumidores. Sobre as associações, é importante falar que elas são incentivadas pelo CDC, e inclusive o CDC não só incentiva, como ele ajuda, e tem um artigo que fala sobre isso, que os artigos que são os artigos 4, inciso 2º, e o artigo 5º, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. E é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender mais ou menos sobre essa questão da oferta e publicidade, sobre as questões das responsabilidades, né, das empresas, dos órgãos, do consumidor. E essa questão de quais são os órgãos, o que eles fazem, essa questão da defesa do consumidor.